Welcome, students! Bem-vindos, alunos e alunas do curso Técnico em Informática. Eu sou o professor Renan Lucas Sá e ministrarei a disciplina de Inglês Instrumental 1 pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, através do IFNMG, o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Esta é a primeira de uma série de 4 videoaulas. Eu sou graduado em Letras em Inglês pela Universidade Estadual de Montes Claros e pós-graduado em Psicopedagogia pelo ICEB e atualmente leciono na Rede Federal e Particular de Ensino, além de estar aqui com vocês nos cursos promovidos pelo IFNMG. Em tempos de globalização, saber inglês passou a ser requisito básico para a sobrevivência neste mundo interconectado. Não é estranho encontrarmos pessoas que até tentam fugir do idioma, mas se rendem a ele quando descobrem que estão rodeados de situações às quais, no mínimo, a habilidade de ler em inglês se faz necessária. Quer por diversão, a trabalho ou simplesmente para enriquecimento cultural, navegar pela internet, consultar um site de notícias internacionais, bater aquele papo com um amigo estrangeiro que você acabou de conhecer virtualmente, ou ler o manual daquela máquina fotográfica de última geração e tantas outras circunstâncias que nos abrem infinitas possibilidades de crescimento. Quando o idioma deixa de ser uma barreira para tornar-se um instrumento de ação e autonomia dentro dessa aldeia global. Para começar nossa aula, quero dizer que o objetivo primordial do curso de Inglês Instrumental é demonstrar ao aluno que é possível aprender inglês para a leitura e podemos sim despertar o gosto pela mesma. Quanto mais se ler inglês ou em qualquer outra língua, mais se aprende o idioma, o que não é novidade nenhuma. A leitura serve também para desenvolver as outras habilidades necessárias ao domínio da língua inglesa, a fala, a escrita e a compreensão da língua falada. Vamos estimular a compreensão da língua inglesa através de estratégias de leituras que propiciem o entendimento de textos em suas diversas naturezas. E vocês perceberão quando será fácil. No curso de Inglês Instrumental, o nosso maior foco é que o aluno vá se tornando cada vez mais autônomo e responsável para continuar desenvolvendo sua habilidade de leitura em inglês, que é um processo contínuo. Então, o nome designado para o que chamamos popularmente de inglês instrumental é English for Specific Purposes, que em português quer dizer inglês com objetivos específicos. Ele surgiu através de correntes convergentes que apareciam através do mundo. Então, a primeira delas foi a demanda do mundo novo. Os Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial em 1945, obteve uma grande expansão nas atividades científicas, técnicas e econômicas no âmbito internacional. Então, tal expansão foi dominada por duas forças que unificavam no mundo, que foram a tecnologia e o comércio, cujos progressos logo geraram uma necessidade de uma língua internacional. Então, o poder econômico dos Estados Unidos exigia que pessoas de todo o mundo aprendessem inglês, mas não por prazer ou para adquirir prestígio, e sim porque o inglês passava a ser a chave da circulação internacional, da tecnologia e do comércio. Dessa forma, tornou-se imprescindível a aprendizagem dessa língua para fins específicos. A segunda tendência foi a revolução linguística, que passava a focar a língua que é usada na comunicação real, isto é, a língua que falamos de diferentes maneiras de contexto a outro. No ensino da língua inglesa, há diferenças quando a referência é o inglês do comércio, da engenharia, da medicina, da psicologia, da economia ou o acadêmico. Desta forma, se a língua varia de uma situação de utilização a outra, tais situações passam a ser específicas, servindo como base para os cursos destinados a aprendizes. E a terceira corrente, para finalizar, centraliza o foco nas necessidades e interesses do aluno, o que despertará, logicamente, maior motivação para o aprendizado. Então, primeiro eu gostaria que você refletisse sobre as seguintes perguntas. O que é ler? O que é compreender? Vejamos as suas definições no slide a seguir. Então, ler. O que é ler? Ler é ir além da codificação simples de palavras unitárias, né? Então, não lemos palavras por palavra. E compreender. Compreender é perceber e entender o que o autor quer dizer pelo uso das palavras. Essas são apenas instrumento para transmitir uma ideia.
Quando você lê um texto em busca de informações, você deve primeiro, vamos ver? Então, quando você lê para extrair informações do texto, você deve prestar atenção que você deve ignorar palavras difíceis no texto que não comprometem a sua compreensão. Você também deve buscar palavras de conteúdo e verificar as informações que estão em seu entorno. E por fim, você deve prestar atenção nas palavras de transição, conhecidas como marcadores de discurso, né? Conjunções que interligam duas orações, por exemplo. Estratégias de leitura são planos de ação para atacar um texto que queremos ler de forma a compensarmos a falta de conhecimento da língua estrangeira. Muitas dessas estratégias têm por base o conhecimento que temos de mundo, de nossa língua materna, de como as pessoas se relacionam e se organizam em sociedade. Ao longo de nossas aulas, você desenvolverá atividades que visam trabalhar sua consciência sobre essas estratégias, que muitas vezes já são utilizadas na sua leitura diária de jornais, revistas, livros em português. O nosso curso será voltado para as estratégias de leitura, Reading Strategies, ou seja, não vamos traduzir os textos, mas sim utilizar estratégias de aprendizagem para tornarmos vocês independentes na análise de compreensão em textos em língua inglesa. Uma característica dessa abordagem é que a língua não é ensinada como um fim em si mesma, mas como um meio para se alcançar uma finalidade específica. Há uma seleção de itens a serem ensinados de acordo com os propósitos do curso, e pode ser que você ache uma estratégia melhor do que outra e assim por diante. Ou seja, eu não vou falar que é uma estratégia melhor do que a outra, que deve utilizar essa ao invés daquela, mas sim você é quem deverá achar qual ferramenta facilitará os seus estudos. Agora vamos analisar quais são as principais estratégias que serão fundamentais para o desenvolvimento da habilidade de leitura em inglês. Vamos verificar no slide. Nós temos as seguintes técnicas de leitura. Nós temos o skimming, que nós veremos daqui a pouco. Nós temos o scanning. Nós temos também a prediction, que é inferir, a inferência, predição. Nós temos background, que seria o conhecimento prévio. Nós temos cognatas, palavras cognatas. Nós temos o uso de informação verbal e não verbal. E nós temos palavras repetidas. E para finalizar, o uso do dicionário. Vamos analisar duas estratégias muito importantes neste momento, skimming e o scanning. O skimming. Skim, em inglês, significa deslizar a superfície, ou seja, passar os olhos por. Assim, essa técnica consiste na leitura rápida de um texto para se adquirir uma impressão geral sobre o seu assunto, lendo algumas frases aqui e ali, procurando reconhecer algumas palavras que sirvam como dicas na busca de informações sobre o texto. E é aquela primeira leitura que fazemos para saber se aquilo que você deduziu e imaginou e se as hipóteses que você levantou estavam corretas ou não. Então ela é uma leitura rápida, uma leitura geral, para saber que o texto está falando de determinado assunto. Você não precisa entender todas as palavras e não precisa acessar o Google para fazer toda a tradução. Não tem necessidade de olhar palavra por palavra no dicionário. É só dar uma lida geral e ter uma ideia, mais ou menos, do que se trata o texto estudado. O uso eficiente dessa estratégia o levará a decidir se o assunto do texto é ou não relevante para o seu objetivo de leitura. Então, essa estratégia permite responder perguntas como, vejamos, é uma leitura, vamos ver, o skimming significa uma leitura bem rápida do texto, né, e permite responder a perguntas como, quais são as perguntas? Qual a sua primeira reação ao texto? Né? Que tipo de reação você tem ao ler o texto? E o texto é sobre o quê? Né? Qual que é a informação que o texto vai trazer para você? Então, neste momento, vamos utilizar a técnica do skimming para identificar que tipo de texto estamos tratando. Então, próximo texto aqui. Esse texto, que tipo de texto é esse? Nós podemos perceber que é uma receita, né? Através da foto, através do título aqui, ó, através dos ingredientes que foram colocados aqui nessa lista, ok?
e aqui é o modo de fazer. Então, como informação principal, nós temos a foto de uma sobremesa. Próximo. Como vocês podem perceber, que tipo de texto é esse? Esse texto, como vocês podem ver, tem etapas aqui, né? Ó, etapa 1, 2, 3. Então, aqui são formas de utilização de um fax, né? Como vocês podem ver. O próximo texto. Dê uma olhada. Ó, o que a gente pode perceber aqui, ó? Olha essa informação aqui. Aries, Taurus, Gemini, Cancer e Leo. Que tipo de texto é esse? Sim, é um horóscopo. Então esse é o tipo de informação que trará, através de dizer sobre os signos. Próximo texto. É um texto, pela sua formatação, vocês podem perceber que é uma carta, né? Olha a informação aqui no seu canto direito. Nós temos aqui a data, né? Nós temos aqui o remetente, o destinatário, e aqui o remetente, e aqui o corpo da carta, né? Corpo da carta aqui. E aí vocês podem perceber pela formatação do texto que é uma carta. Scanning. Vamos agora falar do scanning. A palavra scan em inglês quer dizer examinar, sondar ou explorar. O que um scanner faz? Uma varredura, não é? Então, logo, essa técnica permite ao leitor localizar informações específicas, procurando detalhes e ideias objetivas. E, portanto, uma leitura rápida em que os olhos do leitor percorrem o texto para descobrir aquilo que realmente lhes interessa. Essa técnica tem por objetivo encontrar palavras-chave no texto e busca responder questões específicas do mesmo. Por exemplo, você está fazendo uma prova, respondendo um exercício. Você não vai ler o texto todo novamente para procurar uma data. Então, às vezes, a pergunta é onde tal pessoa morava. Então, você vai ler o texto todo para saber essa informação? Não. Você vai ao parágrafo que você se lembra dessa informação para obter a resposta. Isso é scanning. Então, procurar informações específicas sem ter que ler o texto todo novamente. Então, resumidamente, teremos o seguinte. Então, scanning é a leitura com o objetivo de encontrar algumas informações específicas no texto. E você busca palavras-chave do texto e lê as informações ao redor dessas palavras. Okay? E procura responder questões sobre o texto, questões específicas do texto. Outra estratégia de leitura é chamada de prediction, que significa o ato de predizer ou inferir. Prediction, ou previsão, é uma habilidade básica para a prática de todas as estratégias de leitura e para o processo de leitura de modo geral. A leitura é uma atividade que envolve constantes adivinhações e suposições, que são rejeitadas ou confirmadas à medida que se processa a leitura. Isso significa que uma pessoa não lê todas as sentenças do texto da mesma maneira, mas confia em um número de palavras ou dicas para obter ou inferir uma ideia do tipo de sentença que, provavelmente, virá em seguida. Como leitor, você pode usar o seu senso e experiência para ajudar a predizer as ideias de um determinado texto. Ou seja, formular hipóteses sobre o assunto a ser abordado pelo texto. As hipóteses levantadas poderão ser confirmadas, abandonadas ou reformuladas. O que isso significa? A partir de um momento em que você se depara com um texto em inglês ou qualquer outra língua, você começará a utilizar algumas estratégias de leitura através do título, do layout, das imagens e tentando pensar ou prever o que se trata o texto antes mesmo de começar a lê-lo. Daí, depois que você começar a ler o texto, vai parar para pensar se aquilo que você previu, a hipótese que você levantou anteriormente sobre o assunto do texto estava correta ou não. Então, prediction é isso, deduzir o que o texto irá falar. Outra estratégia de leitura em inglês é o uso do conhecimento prévio, ou background. A reconstrução de textos é sempre influenciada pelo conhecimento anterior, tanto da língua materna como de línguas estrangeiras.
A experiência de vida do aluno e seu conhecimento de mundo também exercem grande influência na compreensão de textos. Então, devemos também estar atento às pistas que o texto nos dá. Geralmente, o título já posiciona o leitor na direção de um determinado assunto. Assim, podemos invocar nosso conhecimento prévio e prever questões que serão tratadas no texto. Então, veja só, quando você pegar algo em inglês para ler, seja ele um manual, um texto técnico, uma mensagem, você começa a perceber o que você já estudou sobre aquele assunto e verá que ficará muito mais simples de entender. No uso do conhecimento prévio, também temos o layout, que indica o tipo de material que temos para ler, se é um texto, um quadro, uma fotografia, etc. E através do layout que eu vou conseguir identificar o gênero textual. Por exemplo, podemos identificar uma receita independente do idioma em que estiver lendo. Então a gente logo percebe que é uma receita, pois fica fácil de identificar que primeiro vem os ingredientes, depois o modo de preparo e a finalização, como vimos no exemplo. Um poema também tem um formato específico. Um manual de instruções, por exemplo, com certos comandos, ou uma notícia também, como um texto jornalístico. Até o próprio título podemos citar como uma marca tipográfica, que nos ajudará a compreender o texto. Quando eu pego um texto em inglês, eu já me deparo com o título. Observo se existe alguma imagem que possa me dar alguma informação sobre o texto, gráficos, números, tabelas, alguma marca que me ajudará a compreender o sentido do mesmo. Então vamos ver agora o uso de palavras cognatas, que é outra estratégia de leitura. Então o que seriam as palavras cognatas? O que são? São palavras de origem grega, né, ou latina, bem parecidas com as do português. Então nós temos, por exemplo, different, que vai parecer muito com a palavra diferente, e significa a mesma coisa, diferente em português. Nós temos a palavra infection, que em português significa infecção, e na sua grafia parece muito, né, com o inglês, com a língua inglesa, pelo fato de serem de origem latina. Nós temos microbiológico, que em português tem a grafia muito parecida com o português, com o inglês, desculpa. Nós temos bacteria, praticamente a mesma grafia do inglês, que é bactéria. Education, em inglês, em português significa educação, também as grafias parecidas, como eu já citei, por causa da origem, né? Data, na verdade aqui data não é data mesmo em português, essa data aí significa dados, então nós temos aí um cognato que parece com o português, mas ele não significa aquilo que a gente acha que está vendo, né? Nós chamamos de falsos cognatos, que a gente vai ver daqui a pouco. Nós temos aqui impact, impacto, e nós temos physician, que em português significa físico. Então nós temos essas palavras cognatas em português, em inglês, que são muito parecidas com o português, algumas com o mesmo significado, outras com significados diferentes, nas quais chamamos de falsos cognatos. Então, palavras cognatas é um dos recursos que temos para desenvolver vocabulário e facilitar a reconstrução de textos. Ao identificar as palavras cognatas, você já deve ter percebido que uma grande parte das palavras do texto pode ser compreendida. Portanto, cognatas são palavras semelhantes, conhecidas em português e inglês. Temos também, como eu já falei, os falsos cognatos, que são palavras em inglês que se parecem na grafia com palavras em português, mas seus significados são diferentes. Apesar de existirem falsos cognatos, elas são em número muito menor do que as verdadeiras. Vamos ver alguns exemplos. Então, os falsos cognatos, nós temos aqui a definição, né? Os falsos cognatos eventuais, por sua vez, apresentam diversos significados, sendo deles semelhante entre os idiomas e os outros diferentes. Então, por exemplo, nós temos a palavra actually,
que pode parecer em português atualmente, mas na verdade significa na verdade. Um trocadilho aí. Na verdade significa na verdade. Outra palavra que temos em inglês que parece outra coisa, né? Um falso cognato, pretend. Você pode confundir com a palavra pretender, mas na verdade ele significa fingir. Então muito cuidado com isso aí. Outra palavra que a gente pode se confundir, principalmente se a gente estiver no exterior e nós vamos ver pull e push. Olha, push não significa puxar. Na verdade, puxar significa pull. Então, muito cuidado quando você estiver fora do Brasil ou em outro lugar que utiliza a língua inglesa, para você não puxar a porta quando estiver escrito push, ok? Porque push significa empurrar e o pull significa puxar. Então, puxe a porta quando tiver pull e empurre a porta quando tiver push. E outro exemplo para finalizar sobre os falsos cognatos, nós temos a palavra eventually, eventualmente. Pode parecer eventualmente, mas ele significa finalmente. Então, muito cuidado com essas palavras em inglês. Há uma série de outras palavras, falsos cognatos. Esses são alguns exemplos para vocês perceberem essas diferenças. Na leitura do texto, também devemos levar em consideração o uso de informação verbal e não verbal. O uso da informação verbal ela consiste em reconstruir o texto fazendo uso de todos os elementos textuais oferecidos pelo autor, ou seja, a parte escrita do texto. O uso da informação não verbal consiste em fazer o uso de toda a informação não verbal, tais como ilustrações, gráficos, tabelas e dicas tipográficas, que são negrito, números, pontuação, título, etc., para ajudar na reconstrução de textos. Uma dica muito importante é a ocorrência de palavras repetidas. As palavras repetidas em um texto possuem um valor muito importante. Um autor não repete as palavras em vão. Se elas são repetidas, é porque são importantes dentro do texto. Muitas vezes, para não repetir o mesmo termo, o autor utiliza sinônimos das mesmas palavras para não tornar o texto cansativo. Como todas essas estratégias, você pode obter uma compreensão geral do texto, selecionando criteriosamente algumas palavras, termos e expressões no texto. Então, poderemos chegar à ideia geral do texto dessa forma. Por exemplo, vamos ler o trecho abaixo e tentar obter a compreensão geral deste parágrafo. Vamos lá. Então, nós temos o seguinte texto: Distance education takes place when a teacher and students are separated by physical distance and technology. Example, voice, video, and data. Often in concert with face-to-face communication, is used to bridge the instructional gap. A partir das palavras cognatas do texto em negrito, podemos ter uma ideia geral do que trata. Então vamos enumerar as palavras conhecidas, pelo menos as que são semelhantes em português. Vamos lá. Então nós temos retirados do texto aí as palavras distance education. Lembra que eu falei com vocês dos cognatos, né? São palavras parecidas, educação à distância, só que no caso do inglês a tradução é primeiro o substantivo, primeiro o adjetivo, depois o substantivo, ok? E aqui no caso nós temos educação à distância. Nós temos a palavra students, que também é um cognato, parece com estudantes e significa também estudantes, ou pode ser também alunos. Nós temos a palavra separated, muito parecido com o português, né? E significa separado. Nós temos a outra palavra, physical distance, distância física, physical distance. Próxima palavra nós temos a technology, muito parecido com o português, significa tecnologia. Voice, the voice, significa voz. Video ou video, significa também vídeo em português.
como eu tinha falado com vocês, data, que é um falso cognato, ele não significa data, ele vai significar dados, ok? Então, atenção, data não é data. Só um detalhe, isso aí para efeito de curiosidade, data em inglês vai ser escrito dessa forma. Então, se você perguntar assim, que dia é hoje? E você vai falar da data, que é isso aqui, date, ok? Vamos continuar aqui a nossa lista de palavras retirada do texto que a gente estava analisando. Nós temos face-to-face communication. Face-to-face communication significa comunicação face a face, face-to-face. Para finalizar, na verdade tem uma palavra cortada ali, nós temos used, que significa usado. E a última palavra que está ali embaixo é a palavra instructional, instruction, retirada do texto. Vocês podem voltar o vídeo aí e vai ver que a palavra se escreve dessa forma. É um T aqui. Nossa, ficou feio. NL, tá bom? E significa instrucional, vem de instrução, de dar informações. Então essas são as palavras cognatas e falsos cognatos retirados do texto. Portanto, o texto fala que a educação à distância acontece quando o professor e aluno estão separados fisicamente e tecnologicamente, o que está acontecendo hoje aqui conosco. Então, como podem perceber, não é difícil, né? Ao lermos qualquer texto, devemos ativar todas as informações que temos sobre assuntos relacionados a ele para facilitar a leitura. Ao se deparar com palavra desconhecida, deve-se usar o dicionário nesses casos. É válido, mas tente utilizar somente para palavras-chave que você não conseguiu entender o significado, porque de outra forma a leitura fica lenta e provoca desânimo no leitor, interrompendo a compreensão do texto. Agora nós temos um pequeno texto para análise e para compreendermos tudo que já estudamos na aula de hoje. Então vamos dar uma olhada no texto. É um texto que fala sobre essa atriz famosa aqui, Fernanda Montenegro. Acompanhe comigo, por favor. Considered by many to be Brazil's greatest actress, Fernanda Montenegro has acted in more than 50 plays and many films. In 1970, Montenegro received the Best Actress Award at the Moscow Film Festival for her role in Paulo Porto's Em Família. She later won the Best Actress Award at Italy's Taormina Film Festival, 1977, for her role in Tudo Bem, directed by Arnaldo Jabor. Montenegro's other film credits are A Falecida by Leon Hirschman, Susana Amaral's The Hour of the Star, and Carlos Diegues' City Song. She was also the only Brazilian actress indicated to the Oscar Award in 1998 by the Central do Brasil. Aqui embaixo tem Brasil no final. Okay? Então é este o texto que nós vamos analisar aqui sobre a Fernanda Montenegro. Então já sabemos que o texto realmente fala de alguns dos prêmios que a atriz recebeu durante a sua carreira, o que havíamos previsto anteriormente. Agora vamos voltar ao texto e responder algumas perguntas específicas. Então a primeira pergunta seria: que prêmio Fernanda Montenegro ganhou em 1970? Então você pode contar com cognatos como Moscow Film, que está aqui, Moscow Film Festival. Você pode contar também com outros cognatos. A leitura da expressão Best Actress Award demandaria conhecimento do uso da expressão the best, muito comum no Brasil. Então nós temos aqui the Best Actress Award,
prêmio de melhor atriz. E além disso, essas pistas sinalizariam em direção ao trecho a seguir, né? Em 1970, Montenegro received the Best Actress Award at the Moscow Film Festival for her role in Paulo Porto em Família. Até esse trecho aqui, ó. Paulo Porto em Família. Ok? Então, nossa resposta está aí. Ela recebeu o prêmio de melhor atriz no Festival de Cinema em Moscou pelo papel no filme Em Família, ok? Através do uso dos cognatos aí, como nós já percebemos. Então, outra pergunta que nós vamos analisar. Em qual filme Fernanda Montenegro foi indicada ao Oscar de melhor atriz em 1998? Então, com o nosso conhecimento prévio relacionado ao nosso conhecimento cultural, já sabemos que a resposta é Central do Brasil, que está aqui, ó. The only Brazilian actress indicated to the Oscar Award in 1998 by the Central do Brasil. Brasil que está escondidinho aqui, né? Então é isso aí com relação ao texto. Perceberam que nós utilizamos palavras cognatas, utilizamos também as datas que foram expostas aqui para buscar informação referente à pergunta. Então, na pergunta, você pode obter uma dica para você procurar no texto. No caso, a dica também foi o uso das datas aí, né? Ok? Então, aprendemos nessa aula que as estratégias de leitura ajudam a ler e compreender textos em língua estrangeira. Então, discutimos e aprendemos a utilizar as técnicas de skimming e scanning. Percebemos a importância do conhecimento prévio, da presença de palavras cognatas, de vocábulos repetidos e dos elementos tipográficos como facilitadores deste processo. E analisamos a relevância da participação ativa do leitor na construção do sentido do texto. E vimos também a necessidade do estudo de alguns vocábulos novos que surgem a cada texto, cuja significação é desconhecida pelo leitor, e que o desconhecimento pode dificultar a construção de sentido do texto, e a utilização do dicionário é essencial neste momento. Porém, a compreensão do texto dispensa a tradução palavra por palavra. Aprendemos que devemos atentar para o uso de informações verbais e não verbais, e também podemos fazer uma previsão dos possíveis assuntos a serem tratados no texto, usando a prediction, ou seja, a inferência. Então, vocês perceberam quanto é fácil estudar inglês? No decorrer das nossas aulas, tudo ficará ainda mais claro. Então, bem, pessoal, nós chegamos ao fim da nossa primeira aula de inglês instrumental. Espero que tenham gostado. I see you. Nos vemos na próxima aula. Take care e um grande abraço. Tchau.